Nem sempre a dor vem de estranhos. Às vezes, ela nasce exatamente de onde menos esperamos. Em uma fazenda extensa, cercada por campos abertos e um silêncio profundo, viviam muitos animais. Cada um tinha seu papel, cada um sabia o que fazer. E quase todos ali acreditavam que força era sinônimo de tamanho. Foi nesse lugar que chegou Martinho, pequeno, discreto, sem nenhuma aparência de quem faria diferença. Desde o primeiro dia, os olhares foram frios. Os comentários, mesmo que silenciosos, eram cortantes. Ele não reclamou, não questionou, apenas trabalhou. Enquanto os outros animais murmuravam sobre a dificuldade das tarefas, Martinho seguia em frente, focado e em silêncio. Enquanto reclamavam do peso que carregavam, ele carregava com cuidado, tratando cada fardo como se fosse o mais importante do mundo. Enquanto eles alimentavam a revolta e a insatisfação, ele alimentava a fé. E essa paz inexplicável, incomodava os outros. O fazendeiro, um homem simples e muito observador, percebeu algo diferente naquele pequeno burro. Não era a força física que chamava a atenção, era a constância, era a paz que ele transmitia. Nos fins de tarde, o fazendeiro costumava levar Martinho até o alto do campo para observarem juntos o horizonte. Ali, no silêncio da colina, o homem falava sobre Deus, falava sobre a importância de confiar, mesmo quando não se entende o porquê das coisas. Falava sobre enxergar a beleza até na brisa suave que tocava seus rostos. Martinho ouvia atentamente e guardava cada palavra em seu coração. Mas a verdade é que, quando alguém escolhe caminhar na luz, a escuridão sempre reage. A desconfiança dos outros animais se transformou em inveja. A inveja se transformou em hostilidade. E o silêncio de Martinho, que era um sinal de sua força interior, foi interpretado como fraqueza, como uma traição. Eles não entendiam como ele podia ter paz em meio ao mesmo trabalho que lhes causava tanto estresse. Até que, numa noite escura e sem estrelas, tudo desmoronou, empurrado pela crueldade daqueles que não suportavam ver nele aquilo que não conseguiam ser. Martinho correu desesperado pela escuridão. Correu sem rumo, até que de repente, o chão simplesmente desapareceu sob seus cascos. A queda foi rápida. O impacto no fundo do poço, brutal. A dor foi imediata e lancinante. E a solidão, a sensação de abandono, foi absolutamente esmagador. Lá embaixo, no fundo daquele buraco frio, só havia lama, escuridão e um silêncio ensurdecedor. Nenhuma voz para confortá-lo, nenhum sinal de ajuda. Apenas uma pergunta ecoava sem parar dentro dele. Por quê? Por que isso aconteceu comigo? O tempo passou, lento e cruel. A força física de Martinho foi diminuindo. A esperança, que antes era sua companheira, quase se apagou por completo. Mas quando tudo, absolutamente tudo, parecia perdido, quando ele estava no limite de suas forças, Martinho fez a única coisa que ainda podia fazer. Ele confiou. E naquele momento de entrega total, em meio à tempestade de sua alma, uma presença diferente envolveu aquele lugar escuro e solitário. Não era um barulho, não era medo, era paz. Uma paz que ele não sentia há muito tempo. E uma voz suave, mais clara que qualquer som, atravessou o caos e tocou seu coração. Você não foi esquecido. Naquele instante, Martinho sentiu forças onde não havia mais. E ele entendeu algo profundo. A prova da fé não é a ausência de dor, não é viver uma vida sem problemas. A verdadeira fé é a decisão de continuar acreditando, mesmo dentro da dor. Enquanto isso, acima da terra, o fazendeiro procurava por ele incansavelmente. Ele chamava seu nome. Caminhava por cada canto da fazenda. Ele persistia, recusando-se a desistir, até que finalmente encontrou os rastros. E então viu o buraco. Viu o silêncio que vinha de lá de dentro, e o desespero tomou conta de seu coração. Imediatamente,
Ele buscou ajuda. Com cordas, mãos firmes e muita determinação, desceram até onde Martinho estava. Cada puxão para cima era uma luta contra o tempo. Cada segundo que passava era uma oração silenciosa. E então, finalmente, ele voltou à superfície. Fraco, muito machucado, mas vivo. Nos dias que se seguiram, tudo indicava que ele não resistiria aos ferimentos. Ele mal se movia, mas algo inesperado aconteceu. Martinho se levantou, não por sua própria força, que já não existia, mas por aquilo que nunca o abandonou, a fé. Ele caminhou lentamente até a porta do celeiro e ficou ali, olhando o horizonte, como fazia com o fazendeiro. Era como se ele dissesse para o mundo: eu ainda estou aqui. Aquela fazenda nunca mais foi a mesma. E o fazendeiro entendeu uma lição poderosa. Às vezes, Deus não nos livra do buraco, mas Ele nos sustenta dentro dele, nos dá a força para aguentar, até chegar a hora certa de sair. Essa história não é apenas sobre um burro chamado Martinho. Essa história é sobre você. Quantas vezes você já se sentiu rejeitado por ser diferente? Quantas vezes foi empurrado para o fundo do poço, simplesmente por não se encaixar nos padrões dos outros? Quantas vezes você sentiu que ninguém via a sua dor, que ninguém entendia o seu silêncio? Assim como Martinho, talvez a sua maior força não esteja naquilo que você mostra para o mundo, mas naquilo que você acredita em seu coração. A fé não impede a queda, não nos torna imunes aos problemas da vida, mas ela transforma o fundo do poço em um lugar de encontro com Deus. Se esta história falou com você, lembre-se sempre disto. Você não está esquecido. Você não está sozinho. E o milagre que você tanto espera pode estar muito mais perto do que você imagina. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir uma palavra de esperança hoje. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias que fortalecem a alma. E quero te convidar a declarar a sua fé. Deixe aqui nos comentários. Eu continuo acreditando. Que Deus te abençoe.